Para aqueles que não sabem, eu estou num ensinamento do livro Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Nós começamos no capítulo 1, hoje é o capítulo de número 6, e cada sexta-feira a gente fala um pouco. Hoje eu estarei falando aqui alguns versos. Esse capítulo 6 ele é composto de 23 versos, mas eu não vou conseguir falar todos. Mas como o assunto aqui neste capítulo, ele é um assunto de um único contexto, fala sobre de morte ou de pecado, vida no pecado e a vida agora com Cristo. E é bem repetitivo. Às vezes eu termino lendo ele, enquanto dar tempo para ele estar aqui trabalhando em alguns versos, tudo bem, se o tempo não der, eu termino só fazendo a leitura. Mortos para o pecado, vivo em Cristo. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Romanos capítulo 6, verso 1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Esta pergunta ela é feita por causa do verso que está no capítulo 5, verso 20. Capítulo 5, 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, Paulo usa aqui um costume que ele tinha de ensinar, de estar fazendo pergunta antes que alguém pergunta, porque ele estava escrevendo uma carta para os irmãos de Roma. Então, nesta carta ele ia escrevendo e ele mesmo sabia o que eles iam responder, pois ele conhecia de tudo dos gentios, ele conhecia tudo, tanto dos judeus como do grego, ele sabia tudo. Então ele já respondia aquilo que eles iriam perguntar, e ele faz essa pergunta no verso 1 de Romanos 6, por que diremos então? Porque se ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e aí alguém pode estar perguntando, e assim ele faz a pergunta, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumenta? E aí ele responde no verso 2, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aqui esse texto ele está dizendo assim, como que pode alguém, uma vez que é morto, ao mesmo tempo que está morto, está vivo? Quem está morto, está morto. Então ele diz no verso 2, de maneira nenhuma nós, o que morremos para o pecado, se morreu, está sepultado e está morto. Como pode estar vivendo nele? Porque a pessoa pode entender, então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos continuar pecando, para que cada dia mais a graça nos aumenta. Então ele está defendendo aqui, não. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça, porque matou o poder do pecado. Então, uma vez que ele está morto, não tem mais como viver no pecado. Então, não era isto que ele estava explicando, não era isso que ele queria dizer para o povo. Então, para que o povo não entendesse desta forma, então, verso 1 e verso 2, ele está explicando que, de fato, estamos mortos para o pecado. Uma vez que está morto, não tem como estar vivo, ou morto ou vivo. Se está morto, está morto. Verso 3, ele fala sobre a transformação ou a conversão de um servo de Deus. Verso 3 ele diz, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. O que é batizado em Cristo Jesus? É a partir do momento que nós nos arrependemos do nosso pecado
e passamos a servir a Deus, receber Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Então isto, você passa a servir a Deus. Então Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e nós, que fomos perdoados, morremos juntos. Então hoje nós vivemos numa nova vida, numa novidade de vida, numa vida melhor. Então ele dizendo que nós fomos batizados em Cristo. Quando a gente aceita Jesus, a gente é batizado em Cristo. É como se fosse enxertado em Cristo, feito uma fusão em Cristo. Então nós somos enxertados em Cristo. No momento que nós aceitamos Jesus, nós fomos enxertados em Cristo. Então, o batismo, que é um mergulho, nós fomos mergulhados em Cristo. Então, nós fomos mergulhados em Cristo. Hoje, nós somos mergulhados em Cristo. Então, por isso Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque foi enxertado em Cristo. Hoje temos vida nova. É isso que ele está falando, que fala a mesma coisa em Atos 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. 27. Pois que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, uma vez que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida, então nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então hoje nós temos uma vida nova. No início da igreja, que foi a ocasião que foi escrito esta carta, cerca de 56 anos depois de Cristo, no início da igreja era muito unificado a aceitação de Jesus e o batismo nas águas. Era tudo junto. Você tem bastante referência na Bíblia sobre isso no livro de Atos. Uma vez que a pessoa rende aos pés do Senhor Jesus, logo ele já, no mesmo instante, ele é batizado. Então era mais ou menos uma mesma expressão. Aceitou Jesus e foi batizado. Então o fundador da igreja, a Congregação Cristã do Brasil, Francisco, ele pegou isto e plantou isso no ministério. E é isto que ele pode ver que a Congregação Cristã do Brasil não usa o termo aceitou Jesus, diz batizou. Então eles colocam o batismo como a nova criatura, ou seja, a transformação é o batismo. Mas nós precisamos entender que o batismo só acontece porque houve o arrependimento. Não adianta você batizar alguém que não foi arrependido, porque você está só molhando ele, está mergulhando ele na água, mas ele não morreu coisa nenhuma. Primeiro ele tem que morrer, para depois se sepultar. Se você sepultar alguém vivo, ninguém faz isso. Então primeiro tem que morrer. Como que morre? Rendendo aos pés do Senhor, arrependendo dos seus pecados, ouvindo a palavra, fazendo a confissão de fé, crendo no coração e fazendo a confissão de fé. Isto aconteceu, nada impede de ser batizado agora, porque é muito maior o arrependimento, o perdão dos pecados, do que o batismo. O batismo é o segundo processo do mandamento. Então agora que ele passa para o versículo de número 4, explicando esta simbologia desse sepultamento. Então ele explica essa simbologia, porque o batismo é uma simbologia de um sepultamento, é imergir, é mergulhar. Então aí no 4 ele fala como é que vocês estão mortos para o pecado e vivos em Cristo. Então ele formaliza o batismo agora para explicar do que é que ele está fazendo, o que aconteceu com ele. Ele morreu na cruz, foi para o túmulo, depois de morto na cruz, foi para o túmulo. No terceiro dia ele ressuscitou. Então este é o simbolismo do batismo. O batismo morreu para o pecado, se arrependeu do pecado, recebeu Jesus Cristo, então agora vai para o túmulo. Então quando você desce como um velho homem, e quando você tira você da água, aí você sai como um novo homem. Mas na verdade isto é um simbolismo para apresentar que nós morremos com Cristo, morremos como Cristo e
ressuscitamos como Cristo. Mas o pecado, o velho homem, ele está morto, acabado, quando você aceita a Jesus e quando você recebe a Jesus. O batismo é uma confissão pública, é um sinal, é um simbolismo de tudo o que aconteceu, para que a gente entenda. Então isso ele explica no verso 4. Verso 4: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, e a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado, olha, explicando por quê, o que ele está simbolizando. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Verso 5: se desta forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso de número 6: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele na cruz. O velho homem foi crucificado. A natureza humana, a natureza do velho homem, do Adão, foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído. Nós somos crucificados. E não mais sejamos escravos do pecado ou servo do pecado. Então, só voltando um pouquinho, o batismo é um simbolismo, semelhante a Jesus, ele foi sepultado e foi ressuscitado. Então o batismo é isso que simboliza. Por quê? Porque ele mergulha na água. Jesus, depois de 3 dias, mas a gente coloca a pessoa lá, e como é o simbolismo, e levanta rápido, para a pessoa não morrer afogada. Mas isso é só um simbolismo, como a pessoa recebe, passa a fazer membro da igreja de Cristo. Verso 6 ainda: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, então a natureza velha ficou, para que o corpo do pecado seja destruído, a natureza do pecado seja destruído. Então, se foi destruído, está morto, o velho homem está morto, e não mais sejamos servo do pecado ou escravo do pecado. Verso 7: pois quem morreu foi justificado do pecado. Se morreu do velho homem, agora você está justificado, perdoado do seu pecado. Verso 8: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O que ele está tentando explicar é que a nossa vida velha, a nossa natureza velha, a nossa natureza de ser dominado pelo erro, pelo pecado, isso está morto em nós, morto, e nós estamos vivos em Cristo, e vivo em Cristo, a gente glorifica, a gente exalta, a gente magnifica, a gente cultua, a gente louva Ele, a gente adora Ele, porque a gente está vivo com Ele. Então aqui tem uma multidão de mortos para a vida velha do pecado, mas tem uma multidão viva com Cristo para a glória do nome do Senhor que fez os céus e a terra. Viver com Cristo. O que é viver com Cristo? Viver com Cristo, Colossenses capítulo 1, capítulo 3, verso 1, Colossenses 3, verso 1. Viver com Cristo já vocês já ressuscitaram com Cristo, porém as coisas, vamos ver que eu não estou conseguindo enxergar lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Então, quem busca as coisas que são do alto é quem foi ressuscitado com Cristo. Só quem foi ressuscitado com Cristo. Este é o dever meu e seu, buscar as coisas que são do alto. As coisas que são do alto é tudo aquilo que o apóstolo Paulo aconselhou. Busque os dons espirituais,
busca os dons de língua, busca a palavra, busca conhecer a palavra, busca a paz e siga a paz, perdoa, libera o perdão. Isso é tudo coisa do alto, tudo coisa do alto. Então continua buscando as coisas do alto, esse é o nosso dever. Por quê? Porque lá no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, se nós ressuscitamos com Cristo, nosso negócio é só para cima, olhar só para cima, investir em cima, querer as coisas de cima. Verso 2 ele diz: continue pensando nas coisas de cima, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Será que é fácil ficar pensando nas coisas do alto, nas coisas do alto, nas coisas do alto, nas coisas de cima? E não é muito, e não nas coisas terrenas. Esse não é porque as coisas terrenas estão em segundo lugar para todos aqueles que foram ressuscitados com Cristo. Todos que estão ressuscitados com Cristo, as coisas terrenas estão em segundo lugar. Para melhorar isso é assim: não negocia nada de cima pelas coisas da terra. Não negocia nada de cima pelas coisas da terra. As coisas de cima, para quem foi ressuscitado com Cristo, elas sempre têm mais valor. As coisas de cima sempre têm mais valor. O culto vale mais do que o churrasco de aniversário. O culto vale mais do que qualquer uma festa. O culto vale mais do que um passeio no shopping center, porque o culto é coisa de cima. Então eu não negocio as coisas de cima com nada das coisas da terra. As coisas de cima é valiosa, eu não negocio ela, eu tenho ela, eu guardo ela no meu coração. Então as coisas de cima. Seguindo em Romanos capítulo 6, verso 9... depois que tudo isso que ele explicou, morrer, ressuscitar, estar em Cristo, não viver em pecado, porque morreu para o mundo do pecado, agora vive para Cristo, então não permanece no pecado. Ele vem no verso 9 dizendo assim: olha, vocês têm suas obrigações também. Deus fez a parte dele, vocês creram neles, vocês foram perdoados, vocês nasceram de novo. Agora tem a sua parte também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Cristo não vai morrer outra vez, Ele não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Cristo já fez a parte dele, terminou esse processo. Cristo não vai morrer mais por ninguém. Ele já morreu, Ele já fez, Ele já pagou o preço, Ele já perdoou, Ele já resgatou. Então feliz aqueles que entenderam isso, aceitaram isso e abraçaram isto com Cristo, porque não terá outra oportunidade, não terá outra morte de Cristo. Aí o verso 10, porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Aqui ele vai trazer uma comparação de uma semelhança. Aí o verso 11 ele diz: da mesma forma. Primeiro ele apresentou Cristo. O Senhor já morreu uma vez, não vai morrer mais. A morte não tem mais poder sobre Cristo, já resolveu o processo. Agora ele está dizendo: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo para os crentes de Roma? Ele está dizendo assim: olha, vocês não podem voltar no pecado outra vez, porque Cristo não vai morrer de novo. Então este é o seu papel. Assim como Cristo morreu uma vez, a morte não vai vencer Ele, não vai acontecer Ele. Aí ele diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Ou seja, não deixe o pecado ressuscitar mais em vossas vidas. Vocês estão mortos para o pecado.
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então vocês estão vivos. Observa esse da mesma forma. Ele se apresentou a situação de Cristo e diz: vocês são da mesma forma. Cristo não vai morrer mais e vocês também não podem voltar mais para o pecado. É isso que ele está dizendo. E aí entra o 14, colocando as responsabilidades sobre nossas vidas. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Corpos mortais é a natureza do pecado. Fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não permite que o pecado continue dominando. Ou seja, vocês eram servo do pecado, escravo do pecado. O pecado era o vosso senhor e vocês obedeciam o pecado. Agora, vocês não são mais escravos do pecado, então vocês não precisam obedecer ao pecado. Logo, o pecado não pode dominar vocês. Não pode dominar vocês. Então, não existe nenhuma possibilidade do pecado vencer vocês. Vocês não podem permitir isso. Fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Então o pecado vem, apresenta os desejos, mas Paulo está dizendo: não deixa esses desejos te dominar, porque vocês não são mais escravos desses desejos. O verso 13 ele diz: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele com instrumentos de justiça. Então antes, instrumento de injustiça, agora instrumento de justiça. Então, a boca que maldizia, agora ela abençoa. A mão que roubava, agora ela levanta e glorifica a Deus. Agora ela abençoa. As pernas que ia para fazer o mal, agora vai para fazer o bem, vai para adorar a Deus. Então ele está dizendo: não deixa que os seus corpos pratique coisas da injustiça, porque esse papel é de quem estava morto ou escravo do pecado. Agora vocês vivem para Cristo. Agora, vós, como instrumento de Deus, trabalha para Deus. Use a boca para glorificar Deus. Use a língua para falar as coisas de Deus. Use os seus membros para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque hoje vocês estão numa vida nova. Não é mais a vida de injustiça, mas a vida de justiça. Verso 14: pois o pecado não os dominará. O pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado não pode dominar um crente. O pecado não pode dominar o crente. O crente precisa ser mais forte do que o pecado. O crente não pode ser servo do pecado. Não pode. Ele está com Cristo agora. Então ele tem que ter um diferencial na vida dele. É como João ensina no 1 João capítulo 3. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque o pecado não acabou. Porque o nosso corpo continua o mesmo. Ainda que nós batizamos, velho homem, vida nova, mas eu disse que é um símbolo, o corpo nosso continua o mesmo. Em nós ainda existe possibilidade, nós não somos imunes de não ter pensamentos.
e até ações erradas. Mas o que o apóstolo está ensinando é que não deixa que o pensamento errado te domine, não deixe que os seus atos te domine, não deixe que o desejo de pecar te domine. Não, porque agora você está com Cristo. Você tem força para vencer essa situação. Você não é mais aquele que estava morto, porque quando você estava morto, você estava inerte, você não tinha o que fazer. Mas hoje você está vivo com Cristo, então você pode sair do pecado, afastar do pecado. Quando João escreve na sua primeira carta, capítulo 3, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ele está dizendo, porque ele diz nos versos antes, que o homem que diz que não peca é mentiroso. Todo homem peca, mas eu já falei isso aqui no culto algumas vezes. Você me vendeu um cacho de banana hoje, e me vender outro daqui 6 meses, eu não posso te chamar de feirante. Você tem um sítio, trouxe um cacho de banana, vendeu não deu para o pastor, né? Você não vai vender um cacho de banana para mim, isso não é doido também. Mas eu não posso dizer, olha, fulano de tal é o feirante. Não, ele vendeu um cacho de banana. Então isso eu quero explicar que é o seguinte, nós não estamos isentos do pecado, mas nós não podemos viver na prática dele. Se nós vivemos na prática dele, logo ele está nos dominando. Então ele não pode nos dominar, porque quem está em Cristo, que leva um deslizes de um pecado, logo o Espírito Santo vai dizer para ele, você está em Cristo, e ele vai se arrepender imediatamente e procurar se acertar, porque ele está em lugar, ele praticou aquilo que ele não é dele. Então não é viver na prática do pecado, mas quem está em Cristo, peca hoje, peca amanhã, peca depois, incentiva outros a pecar, e assim continua pecando. Quem está em Cristo está na graça, e ele tem o domínio sobre o pecado, e não o pecado domina sobre ele. Gálatas capítulo 5:17 diz que há um conflito muito grande, esse negócio dentro da gente, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então existe uma briga constante, carne e espírito, espírito e carne. E quando a Bíblia diz que a carne é fraca, no sentido de cair, ela está fraca, mas na verdade ela é forte, porque ela luta contra o Espírito. Agora, quem vence é o mais forte. Aí eu disse aqui que quem está em Cristo busca as coisas de cima, do alto. Enquanto você está buscando e pensando nas coisas do alto, você está fortalecendo o teu espírito. E quando a carne bate na porta, o seu espírito está mais forte. Então o seu espírito vence a carne e você não peca. Então você quer vencer a carne todo o tempo? Busca as coisas que são de cima, porque é uma briga constante. E é interessante isso, pois a carne deseja o que é contrário do Espírito, é oposto. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que deseja, porque não é dominado. Nós não somos dominados. O pecado não nos domina, ele não controla. Ele quer, ele bate, ele investe o tempo todo, mas nós temos a graça, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós temos o poder de Deus, o nosso espírito tem que estar forte, e nós vamos repreendendo todo o pecado, porque o pecado você não precisa fazer, não precisa se madrugar para você encontrar com o pecado. O pecado, ele está o tempo todo nos rodeando o tempo todo querendo vencer, mas você tem que ser forte no espírito e vencer. E assim, pecado, existe o pecado deliberado, premeditado, que é o que mais pecado, porque o pecado instantâneo é uma coisa que vai depender de temperamento da pessoa, do temperamento. Tem pessoas que
já erra sem pensar. Tem aqueles que vai premeditando, até no julgamento da lei, da nossa lei, do direito, o pecado premeditado, ou seja, o crime premeditado, a pena é maior. Então, em Gênesis capítulo de número 4, verso 6, todos os crentes conhecem a história, mas eu quero trazer para você, o Senhor disse a Caim. Então, que eu quero falar sobre isso, Deus o avisa, aquele que está em Cristo, ele é avisado, não vai por aqui, não vai por ali, não entra ali, não pode aqui. Hoje, como que nós estamos avisados? Pela palavra, pelo ensino da palavra, nós somos avisados, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, isso pode, mas não convém comigo. Paulo fala bem claro isso. Posso todas as coisas, mas nem todas é bom para mim. E ele continua dizendo: eu não me deixo ser dominado por nada, por nenhuma. Logo ele está dizendo, eu sou livre e eu não me deixo me prender por nada. Então, a história de Caim, que matou Abel, o Senhor disse a Caim, o Senhor avisou a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu coração, o seu rosto? Aí o verso 7, se você fizer o bem, não será aceito. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E não pecado dominar você. Porque Caim estava furioso por causa da oferta que vocês conhecem de Abel e a oferta dele. Então, Deus está perguntando, mas o camarada faz o bem e você não concorda com quem fez o bem? Mas o que eu quero trazer é assim, olha, a responsabilidade é sua, você tem que dominá-lo. Duas coisas interessantes, o Senhor avisou e diz, você tem que dominar este pecado, porque ele está à porta e ele quer te conquistar, ele quer conseguir vencer você, mas você tem que dominá-lo. Mas Caim não deu muita importância pela palavra de Deus. No verso 8, disse, porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estávamos lá, Caim o atacou o seu irmão. Então foi premeditado, no entanto foi avisado por Deus. Deus disse, olha, o pecado está aí, à sua porta e quer te dominar. Então todos que têm o Espírito Santo é avisado, não pode, não deve, não é para você. Se você vem na escola bíblica dominical, você aprende que não pode. Você vem no culto de sexta-feira, você aprende. Você vem no culto de domingo, você aprende. Tal coisas não faz bem para você, tal ato não faz bem para você. Então, o pecado, ele tira a paz, ele quebra a comunhão com Deus. Adão, quando pecou, já queria se esconder, não queria ver Deus. Ele rouba a paz, tira a coragem, escraviza, leva à morte, destitui da glória de Deus. Tudo isso é o pecado. Estou falando isso tudo porque nós paramos no verso 14, que diz assim, ó, não deixe o pecado te dominar. Não deixe que o pecado te domine. Você tem que dominar, e não ele dominar. Se o pecado dominar você, você passou a ser servo dele, e ele o seu Senhor de novo. Verso 15, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. É o mesmo que está no verso 1. Verso 16, não sabemos que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravo ou como servo,
torna-se servo daquele de quem obedecem, escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça ou a Deus. Hoje somos servo da justiça que leva a Deus, e não do pecado que leva à morte. Hoje nós somos servo da justiça que leva a Deus, e não do pecado que leva à morte. Verso 17, ele agradece a Deus pelos irmãos que obedeceram o ensinamento. Aqui Paulo eleva o ensinamento, ele glorifica a Deus pelo ensinamento e pela obediência dos irmãos naquilo que foi ensinado. Olha, verso 17, mas graças a Deus, ele acabou de dar todo aquele ensino, disse que o pecado não pode dominar, tal. Agora, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham tenha sido passado escravos do pecado, passam a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Olha como ele eleva esta parte tão importante da vida do crente. É o culto de ensino, a palavra de Deus. Ele está dando graças a Deus, porque os irmãos, tendo sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitido. Então esse verso aí tem muita coisa envolvida aí. Quem foi que levou a palavra? É o Espírito Santo que convenceu o coração, e eles de coração, eles aceitaram esse ensinamento. Então eles não estão mais na vida escravizada do pecado, qual eles viviam outrora. Agora eles estão servindo a Deus, porque a palavra chegou até eles. Verso 18, vocês foram no passado, ou seja, vocês foram libertados do pecado, tornaram-se escravo da justiça, ou servo do Deus vivo. Antes era do pecado, foi libertado, agora serve a Deus, porque vocês já não servem mais a injustiça, mas a justiça. 19, falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas, assim como vocês oferecem os membros dos seus corpos, ou a natureza do pecado, em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-os agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Outra vez ele traz o mesmo assunto, vocês que outrora usavam os seus membros para o pecado da impureza, use agora para a santidade de Deus. Quando ele diz que eu falo como humano, observa que hoje quando a gente fala em escravo, aqui, para nós a gente da igreja sabe que a Bíblia fala muito em escravo, mas você vai falar na sociedade de escravos, hoje não se fala muito mais nisso. Mas nesta época aqui, era tão normal trazer uma metáfora apresentando isso, porque eles viviam com isso o tempo todo. Era familiarizado para eles falar o senhor e o escravo, sempre. Por isso que a Bíblia fala muito sobre isso, porque para eles na época, isso para eles era